Quero aprender a usar o osciloscópio. Por onde eu devo começar? Seja muito bem-vindo ao canal Mecânica em Foco. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até começar a usar o osciloscópio e ser mais eficiente. Primeiramente, se você está pensando em começar a usar o osciloscópio ou já está usando, está no início, eu quero te parabenizar. Porque afinal, muitas pessoas acabam desistindo e algumas outras acabam nem começando. Primeira pergunta: o que eu preciso fazer para aprender a usar o osciloscópio com eficiência? Eu vou listar aqui 4 coisas que você precisa aprender, que no meu caso foram essenciais para mim dominar o osciloscópio. Número 1, saber injeção eletrônica. Damião, mas eu quero comprar logo o osciloscópio, eu quero começar a usar. Bem, você pode fazer isso, mas se você não entende nada de injeção ou praticamente está começando, eu particularmente não recomendo. Qual é a função do osciloscópio? O osciloscópio ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer a captura, na verdade ele vai transformar tensões elétricas em sinais gráficos, ou seja, em imagens. Só que para você fazer isso, você precisa entender como que funciona. Como que você vai fazer uma análise se você não sabe o que você está capturando? E quando você entende sobre injeção eletrônica, você vai saber quando e onde usar o osciloscópio, em que momento ele vai ser mais eficiente. Então, meu primeiro conselho é: aprenda bem injeção eletrônica, como que funcionam os sensores, como funcionam os atuadores, como que funciona também a parte mecânica do motor, entender ali como que funciona todo o sistema. E isso vai fazer total diferença quando você começar a usar o osciloscópio. Número 2, aprender elétrica básica. Sim, você vai precisar, na verdade é necessário que você saiba elétrica básica. Entender como que funciona as tensões, qual é a diferença de tensão alternada para tensão contínua, porque, como eu falei agora há pouco, o osciloscópio ele vai pegar as tensões elétricas e vai transformar em sinais gráficos. Então você precisa entender elétrica básica. E se você está gostando desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no meu canal. Número 3, aprender a usar o multímetro. Como assim, Damião? Multímetro? Não posso pular direto para o osciloscópio? Bem, até pode. Mas o que eu quero te dizer é que a transição para você sair do multímetro para o osciloscópio é um pulo. Vou dar um exemplo aqui. Ao usar um multímetro, você vai precisar selecionar as escalas. E um exemplo disso é quando você vai testar a bateria do carro. Você precisa selecionar a escala de 20 volts. E eu costumo dizer que o osciloscópio é como se fosse um multímetro moderno, só que bem mais eficiente e cheio de configuração. Quando você for testar uma bateria, como por exemplo no osciloscópio, com o osciloscópio, você vai também ter que selecionar a escala para testar aquele determinado componente, que no caso seria a bateria. No multímetro, você precisa entender os sinais que você vai captar. Se eu for testar uma sonda lambda com o multímetro, eu não vou selecionar a escala de 20. Eu posso até selecionar, mas a mais próxima do sinal da sonda lambda, que no caso a sonda ela vai oscilar de 900, né? De 900 milivolts a 100 milivolts mais ou menos, a escala ideal seria o quê? De 2 volts, porque é a mais próxima do sinal que eu vou testar. Com o osciloscópio também não é diferente. Dependendo do componente que você vai testar, você vai ter que selecionar a voltagem para enquadrar a imagem na tela. Então, quando você sabe o multímetro, a transição para você sair do multímetro para o osciloscópio é bem melhor. E se você sabe injeção eletrônica, elétrica, já sabe usar também o multímetro, agora o número 4 é comprar o osciloscópio. E no início possa ser que seja um pouco difícil, porque na verdade é uma coisa nova que você está aprendendo, mas existem vários cursos, várias pessoas no mercado e até mesmo aqui no YouTube falando sobre os passos iniciais para você começar a configurar o osciloscópio. Pelo menos ali de alguns osciloscópios que são mais famosos, são o Hantek, tem o New Tecnoscópio, eu, por exemplo, tenho o, o como é o nome? MT Pro, eu tenho um MT Pro, eu já usei o PDL também, tem um Raven, então são várias marcas. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre osciloscópio em si, eu vou fazer review e eu vou falar um pouco das características dos osciloscópios que eu usei. E se você gostou desse conteúdo e ele lhe foi útil, compartilha com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo.